No dia 7 de outubro de 2025, a Agência Espacial Europeia divulgou a primeira imagem oficial de 3i Atlas, um objeto interestelar flagrado ao se aproximar de Marte. A expectativa global era por uma descoberta revolucionária. Em vez disso, veio apenas um ponto borrado e indistinto, seguido de 4 dias de silêncio absoluto de todas as outras grandes agências espaciais. Por que a NASA, a China e os Emirados Árabes Unidos esconderiam suas fotos mais nítidas, enquanto só a ESA tentava justificar composições químicas que simplesmente não faziam sentido? Uma órbita excessivamente precisa e uma coma quase inteiramente de dióxido de carbono. Se 3i Atlas fosse apenas mais um cometa comum, por que cada explicação só gerava novas dúvidas? E o que 7 naves espaciais sabem que ainda não revelamos? Esta é a narrativa por trás das fotos que transformaram tudo. Em 2 de outubro de 2025, pouco depois das 9 horas da manhã no horário local de Marte, a câmera Skycam do rover Perseverance registrou uma foto que não parecia importante. O Skycam é um imager de campo amplo em cores, projetado para observar poeira, nuvens e o horizonte marciano, não para perseguir visitantes interestelares. Mas, enquanto o planeta aguardava imagens de alta resolução de órbita, foi essa câmera modesta que detectou o primeiro indício claro de 3i Atlas próximo a Marte. O quadro RAW oficial, liberado mais tarde pela NASA, exibia um pequeno ponto verde circulado contra o céu marciano desbotado. Um sinal tão tênue que a maioria o ignoraria sem a anotação. As chances de detecção eram mínimas. A luz do dia em Marte é impiedosa, espalhando a luz solar pela poeira e tornando quase invisíveis os fracos intrusos cósmicos. O sensor do Skycam, ajustado para capturas de paisagens, teve dificuldade em destacar algo além dos elementos mais brilhantes. Ainda assim, Mallory Lefeland, a líder da equipe do rover, insistiu em manter a câmera ativa. Ela defendeu que mesmo uma imagem medíocre poderia se tornar histórica, principalmente com o governo dos Estados Unidos em paralisação, ameaçando interromper tudo exceto operações vitais. Sua decisão se mostrou acertada. A foto marcada com o horário 0918 no tempo local de Marte virou a primeira prova concreta de que 3i Atlas havia chegado ao entorno do planeta. Nenhum outro instrumento em Marte foi feito para vigiar todo o céu de uma vez, sobretudo sob a luz do dia. Enquanto orbitadores e câmeras científicas esperavam o alinhamento ideal, a visão ampla do Skycam permitiu flagrar o imprevisto. O resultado não era impressionante. Uma mancha granulada mal separável do ruído, mas inegavelmente presente. Esse único quadro, tirado por uma câmera destinada ao clima, serviu de base para toda a sequência de observações subsequentes. A busca por respostas agora tinha um ponto de partida concreto. Uma imagem real capturada da superfície de outro mundo, mostrando um objeto interestelar no céu de Marte. No dia 3 de outubro de 2025, ocorreu um raro alinhamento sobre Marte. 7 naves espaciais, cada uma com sua especialidade única, se posicionaram para monitorar 3i Atlas enquanto ele passava a menos de 30 milhões de quilômetros do planeta. Não se tratava de um sobrevoo rotineiro. Era uma reunião de sensores, todos preparados para uma oportunidade única com um visitante de outro sistema. O RISE, a câmera de alta resolução no Mars Reconnaissance Orbiter, é capaz de registrar paisagens marcianas com detalhes afiados o bastante para identificar trilhas de um rover. Seu campo de visão, no entanto, é limitado. Capturar um cometa em movimento a essa distância exigia uma precisão cósmica extrema. O KSSIS no ExoMars Trace Gas Orbiter proporcionava maior versatilidade. Sua imagem pancromática permitia acumular exposições, sacrificando nitidez em troca de sensibilidade para alvos fracos e movediços. O Themis na Odyssey, sintonizado em comprimentos de onda infravermelhos, buscava uma assinatura térmica, embora as probabilidades fossem baixas. A maioria dos cometas passa despercebida por seus detectores, a menos que esteja liberando gás ou poeira ativamente. A Mars Express contribuiu com 2 espectrômetros, o Omega e o SPAN, ambos voltados para mapear minerais superficiais e gases atmosféricos. Sua força estava em analisar a composição da coma, procurando marcas reveladoras de dióxido de carbono, água ou algo mais exótico.
O Nomad, outro espectrômetro no Trace Gas Orbiter, tinha a missão de detectar os traços mais sutis de compostos voláteis, possivelmente revelando as origens interestelares do cometa. O orbitador chinês Tianwen-1 trouxe capacidades multiespectrais e de radar, singular na habilidade de investigar tanto composição quanto estrutura, se a geometria ajudasse. A sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos, orbitando mais alto acima de Marte, adicionou monitoramento em ultravioleta e óptico, sensível a variações amplas no brilho e na forma da coma. Cada instrumento lidava com seus próprios obstáculos. Brilho milhares de vezes inferior aos alvos habituais, rastreamento de um ponto se deslocando pelo céu e tempo de exposição restrito. Ainda assim, por algumas horas, Marte se tornou o observatório mais privilegiado do Sistema Solar. O conjunto completo de sensores, de imagens de alta resolução a espectrômetros, estava pronto para um conjunto de dados irrepetível. Nesse intervalo passageiro, a expectativa era evidente. Se houvesse qualquer irregularidade ou descoberta, era agora que as orbitadoras e sondas do mundo a capturariam. A divulgação pública da ESA veio em 7 de outubro. Em lugar de um retrato nítido, o público recebeu uma animação em loop. Um ponto difuso e vago se movendo sobre um fundo negro, envolto em uma névoa quase imperceptível. Tratava-se da câmera KSSIS em ação. O trabalho realizado pelo orbitador de gases traço da missão ExoMars foi direcionado ao trajeto previsto do cometa 3 Atlas enquanto ele passava próximo a Marte. O obstáculo era gigantesco. De acordo com Nick Thomas, investigador principal do KSSIS, o cometa se mostrava pelo menos 10.000 vezes mais fraco que os alvos marcianos habituais monitorados por sua equipe. Para não comprometer o sinal, Thomas restringiu as exposições a apenas 5 segundos por quadro. Uma medida prudente que priorizou a fidelidade dos dados em detrimento de imagens impactantes. O GIF resultante condensa horas de dedicação em meros segundos de movimento, com cada quadro registrando um objeto no limiar da detecção. A animação não revela o núcleo do cometa, que ainda não foi resolvido mesmo a essa distância, mas sim sua coma, um tênue invólucro de gás e poeira que se estende por vários milhares de quilômetros. O brilho da coma diminui de forma abrupta, fundindo-se ao ruído de fundo antes que qualquer cauda se torne perceptível. A análise espectroscópica, essencial para desvendar a composição, foi descrita como incerta na declaração da ESA. Os dados brutos, juntamente com todos os produtos de nível 1, permanecem protegidos pelo embargo padrão de 6 meses da agência. Apenas essa prévia processada está disponível ao público, servindo como um substituto para uma investigação mais profunda que ainda está em curso. As práticas de divulgação científica exigem algo para exibir, mas a verdade é que a maior parte do que o KSSIS registrou continua oculta. O setor de imprensa da ESA insistiu por uma imagem mais chamativa, mas Thomas manteve sua posição. Nada de alongamentos artificiais ou contrastes excessivamente manipulados. O perigo de interpretações errôneas era elevado, sobretudo com boatos circulando sobre química atípica e possíveis irregularidades. Por enquanto, o único vislumbre oficial é essa animação discreta. Um registro humilde, porém essencial, de um visitante interestelar em Marte. A comunidade científica fica na expectativa, ciente de que as respostas verdadeiras estão sepultadas em dados que só emergirão após meses. Em 4 de outubro de 2025, líderes das missões da NASA, da Agência Espacial Europeia, da CNSA chinesa e dos Emirados Árabes Unidos se reuniram em uma teleconferência confidencial. A reunião não constava de nenhum calendário público, e nenhum registro transcrito veio à tona, mas seus efeitos foram instantâneos. Nos 3 dias subsequentes, todas as agências com instrumentos voltados para Marte calaram-se. A única informação divulgada veio da Agência Espacial Europeia, uma animação cautelosa e um comunicado escrito que evitou detalhes concretos. A NASA atribuiu a escassez de atualizações ao chatidão contínuo do governo dos Estados Unidos, mas essa justificativa não se aplicava aos parceiros europeus ou asiáticos. A China e os Emirados Árabes Unidos, atuando sob dinâmicas políticas distintas, não deram qualquer esclarecimento. Dentro da Agência Espacial Europeia, a atmosfera de tensão era evidente. A equipe de comunicação desejava uma revelação impactante, algo à altura da curiosidade pública por um encontro interestelar histórico.
No entanto, oficiais de risco e responsáveis científicos resistiram, empregando termos geralmente usados em eventos de defesa planetária e dados preliminares anómalos, risco de mal-entendidos e necessidade de revisão interinstitucional. A expressão ou especulações impulsionadas pela mídia superando a confiança pública surgiu em diversos memorandos internos. Nos dias seguintes, rascunhos de comunicados foram revisados repetidamente, com todas as referências à química em comum ou efeitos óticos inexplicáveis substituídas por garantias vagas de análises em andamento. O silêncio não se limitava ao que foi exibido. Ele concernia ao que foi retido. A Agência Espacial Europeia impôs embargo aos dados brutos do KSSIS sob as regras habituais de 6 meses, mas até estatísticas resumidas sobre polarização e espectroscopia foram reduzidas ao essencial. As equipes do Mars Reconnaissance Orbiter e do Perseverance da NASA não liberaram nada além do quadro anotado da Skycan, encaminhando todas as indagações à sede. A sonda chinesa Tianwen-1 e a Hope dos Emirados Árabes Unidos, ambas preparadas para captar dados espectrais e de radar exclusivos, não postaram atualizações, nem mesmo a confirmação de tentativas de observação. O fluxo normal da ciência e arquivos brutos, vislumbres rápidos, registros de engenharia, parou abruptamente. Analistas de políticas espaciais identificaram o padrão. Agências rivais raramente sincronizam seu mutismo, particularmente em casos de descobertas de grande visibilidade. A última ocorrência similar foi em sobrevoos de asteroides com implicações para a defesa planetária, quando dados iniciais poderiam causar alarme ou confusão. Mas isso era um cometa, não uma ameaça. Então, que tipo de irregularidade poderia compelir 4 entidades com objetivos e competições distintas a reterem tudo, exceto a prévia mais segura? Alguns atribuíram ao risco de decifrar mal sinais tênues ou de instigar teorias selvagens sobre origens artificiais. Outros conjecturaram desacordos mais profundos sobre como validar e interpretar indícios iniciais de química não padronizada ou polarização inesperada. O silêncio coordenado manteve a comunidade científica em suspense. Equipes de divulgação lidaram com perguntas sem respostas. Astrônomos amadores tentaram, sem êxito, replicar a detecção da Skycan, alimentando rumores de que a narrativa real estava trancada em arquivos embargados. Por ora, a única convicção é que algo nos dados preliminares, seja um erro de calibração, uma anomalia física ou meramente o receio de uma tempestade midiática havia persuadido as principais agências espaciais globais a adiarem qualquer anúncio. A aspiração por ciência aberta esbarrara em uma barreira de prudência, e além dela, os dados aguardavam um julgamento definitivo. As probabilidades nunca favoreceram o objeto 3 em Atlas. Sua rota, desviada apenas 5 graus da eclíptica, cruzando entre Marte em outubro e a órbita de Júpiter em março, contrariava todas as expectativas. O Escritório de Consciência Situacional Espacial da ESA calculou as chances. A probabilidade de um objeto interestelar aleatório seguir essa configuração geométrica é inferior a 1 em 10. 000, somente a trajetória já despertava suspeitas, sobretudo porque o trecho do sobrevoo roçava tão perto das coordenadas do sinal UAU de 1977. Documentos oficiais atribuíam a sobreposição à mera casualidade, mas a improbabilidade estatística acirrava discussões entre os cientistas das missões. Os espectroscopistas deparavam-se com um enigma ainda mais intrigante. Espectros iniciais confrontados entre o VLT e o JWST revelavam linhas atômicas intensas de níquel, CNI, sem qualquer indício de ferro. Em cometas, níquel e ferro tipicamente andam lado a lado, liberados de grãos por calor ou luz ultravioleta. Nesse caso, o ferro estava ausente, enquanto as taxas de produção de níquel disparavam a cada aproximação do Sol. Em 21 de agosto, o VLT registrou uma taxa de produção de níquel próxima a 10 elevado a 22,7 átomos em S, com uma lei de escala tão acentuada, decaindo com a distância heliocêntrica à potência E, que superava qualquer comportamento cometário conhecido. Análogos laboratoriais indicavam uma via possível, mucarbonila de níquel, um composto volátil que se forma em ambientes ricos em monóxido de carbono e se decompõe sob calor moderado ou luz solar, liberando átomos puros de níquel. Na Terra, trata-se de um processo industrial. No espaço, é algo praticamente inédito.
A inexistência de assinaturas de carbonila de ferro e a ausência de emissões Fe obrigaram as equipes de química do DLR e do INAV a buscarem explicações naturais compatíveis com os dados. A própria coma, analisada pelo JWST no infravermelho próximo, narrava uma história paralela. Dióxido de carbono compunha 95% dos gases detectados, uma proporção extrema e quase inaudita. A água, ingrediente essencial na maioria dos cometas, mal se fazia presente. Alguns especulavam que a longa exposição interestelar poderia expelir o gelo de água, deixando para trás voláteis mais pesados. Outros questionavam se essa proporção sugeria algo mais intencional, como ejeção artificial ou uso de propelente, embora nenhuma prova direta respaldasse tal salto. Por enquanto, a coma rica em CO2 funcionava como uma impressão digital química, rara, mas viável na natureza. Medições óticas traziam uma reviravolta adicional. Tanto o XIS quanto o VLT-SFS2 capturaram polarização negativa extrema, de -4% ou mais em comprimentos de onda vermelhos, muito além do intervalo habitual para a poeira cometária. Polarização negativa implica que os grãos de poeira na coma dispersam a luz de modo a priorizar o espalhamento retroativo, frequentemente associado a partículas finas ricas em carbono ou aglomerados metálicos. Em cometas do Sistema Solar, os valores raramente caem abaixo de -2%. Aqui, as leituras quase dobravam isso, consistentes em diversos instrumentos e ângulos de fase. Nenhum erro de calibração justificava o fenômeno. Os resultados se confirmavam com estrelas padrão e execuções repetidas. Juntos, os indícios esboçavam um quadro longe do comum. Uma trajetória hiperbólica com alinhamentos planetários impressionantes, uma composição química dominada por níquel e dióxido de carbono, e propriedades óticas que desafiavam os modelos físicos estabelecidos. Cada irregularidade isolada poderia ser descartada como uma raridade estatística ou variante natural. No entanto, à medida que os dados se acumulavam, a defesa de uma explicação convencional única tornava-se cada vez mais frágil. Os arquivos em quarentena, espectros brutos, parâmetros de Stokes e registros de engenharia transformavam-se no cerne de um enigma científico que clamava por respostas além do rotineiro. Por ora, toda hipótese precisaria incorporar esses desvios. A rota, a composição química e a própria luz. Os pesquisadores confrontavam um quebra-cabeça que requeria uma estrutura conceitual. 4 modelos rivais, cada um traçando um rumo distinto à realidade. O primeiro, o mais cauteloso, vê o 3 in Atlas como um cometa natural de química exótica. Se for assim, espectros futuros devem exibir a mesma predominância de níquel e gases ricos em dióxido de carbono, mas também desvendar linhas ocultas de ferro ou água conforme a coma se desenvolve. A segunda ideia considera o objeto uma relíquia antiga, talvez uma sonda ou observador inativo há eras. Essa visão se alinha à química similar à industrial do níquel, mas até agora não há indícios de forma ou sinais artificiais. Somente radar de alta resolução ou rotação imprevisível poderia inclinar a balança. O terceiro modelo sugere uma plataforma de reconhecimento ativa, ajustando sua rota para sobrevoos planetários. O percurso se encaixa, mas não há vestígios de telemetria, manobras de ejeção ou emissão de energia. Identificar uma alteração abrupta em velocidade ou brilho após o periélio seria o teste decisivo. O último, o mais ousado, propõe uma nave híbrida com núcleo engenhado envolto em uma casca natural. Isso justificaria o exterior comum e a química anômala. Contudo, novamente, nenhuma evidência de conduta não natural emergiu. Apenas desvios pós-periélio ou fragmentos com caracter o movimento natural ainda precisa ser comprovado. Cada hipótese depende de evidências que virão no futuro. Por enquanto, os exames são evidentes, embora as conclusões permaneçam incertas. 29 de outubro de 2025. Quando 3 in Atlas atinge o ponto mais próximo do Sol, todo o sistema solar interno perde a visibilidade. Da Terra e de Marte, o objeto some atrás do disco solar, ocultado por uma barreira de plasma e brilho que nenhum instrumento óptico ou de rádio consegue atravessar. Por 2 semanas, a área em torno do periélio vira um ponto cego, eliminando a fase mais vital de todos os telescópios e sondas. Esse apagão vai além de um mero contratempo técnico. Representa um véu natural no instante de maior intensidade, quando cometas tendem a se iluminar, se fragmentar ou
caso o objeto não seja puramente natural, realizar uma manobra. Os coordenadores das missões não têm alternativa senão aguardar, cientes de que qualquer alteração abrupta na rota ou surgimento de novos pedaços passará despercebido. A lista de verificações para o reaparecimento é precisa de monitorar a trajetória, procurar por desvios, avaliar o brilho da coma e examinar possíveis elementos inesperados. O que ocorrer no fulgor pode determinar qual teoria prevalecerá. Mas, no momento, o fluxo de dados silencia, e toda a resolução depende do retorno do cometa ao céu noturno. Final de novembro oferece a chance inicial de detectar 3I Atlas após seu ocultamento solar. A sonda JUICE da ESA, agora rumando para Júpiter, direcionará sua câmera de alta resolução JANES e o espectrômetro MAGIS para a rota estimada. A configuração é apertada, a menos de 1 grau de Júpiter no firmamento, mas a nave está idealmente colocada para registrar a coma, desde que o objeto mantenha luminosidade suficiente. Os dados da JUICE não chegam de imediato. Até as imagens preliminares enfrentam um atraso de 3 dias, e os produtos científicos completos podem demorar até 2 semanas para passar por calibração e análises de qualidade antes de acessarem o arquivo de ciências planetárias. Juno, em sua órbita polar estendida, terá sua oportunidade em meados de março de 2026. No dia 16 de março, o posicionamento da sonda permite que a Juno busque jatos de degaseificação ou fragmentos que revelem forças não gravitacionais em ação. A janela é restrita e o processamento de dados é demorado. As fotos podem levar 1 mês ou mais para serem divulgadas publicamente. Ambas as equipes elaboram planos alternativos caso 3I Atlas desvie da rota ou perca brilho de forma imprevista. Enquanto isso, o mundo acompanha à espera, com esses observadores remotos ajustando seus equipamentos, na esperança de flagrar o próximo capítulo de uma narrativa que já alterou as normas da observação cósmica. Apesar de 7 naves posicionadas para monitoramento e da captura anterior pela Skycam da Perseverance, NASA, China e Emirados Árabes Unidos não divulgaram suas imagens ou resultados. Esse silêncio conjunto, reconhecido em uma chamada interna das agências em 4 de outubro, é atípico para campanhas científicas globais. Os dados disponíveis indicam uma trajetória com probabilidade inferior a 0,01% de origem natural, uma assinatura espectral exclusiva de níquel e uma coma formada por 95% de dióxido de carbono. Diferente de qualquer cometa conhecido, os especialistas concordam que a essência real de 3I Atlas segue indefinida, com testes cruciais postergados até após o apagão do periélio em 29 de outubro. Enquanto a ESA e outras entidades se preparam para novas divulgações e observações da JUICE no final de novembro, um ponto é inegável. O sobrevoo interestelar mais impactante desde Oumuamua gerou mais dúvidas do que soluções. E as próximas fotos podem redefinir nosso entendimento sobre intrusos vindos de fora do Sistema Solar.